Alô, alô, pessoal, tudo beleza? Sou o Lucas Radi e esse é o podcast Prosa Ruim. Hoje no formato um pouco diferente, sem convidados, mas na tentativa de refletir um pouco sobre um tema que eu acho super relevante: a meditação. Desde o começo da pandemia, minha ansiedade aumentou consideravelmente. E pessoalmente falando, meditar sempre foi uma forma de amenizar essa questão. Mas aos poucos eu fui perdendo o hábito, confesso, encontrando novamente só há alguns dias atrás. Bem, a minha experiência pessoal com a meditação começou quando eu praticava jiu-jitsu, há uns 4 anos atrás. Alguns alongamentos e exercícios de respiração eram do yoga e isso me deixava muito interessado. Outra forte influência para mim, nessa mesma época, foi a leitura da obra Siddhartha, do Hermann Hesse, que me levou a pensar como a meditação pode influenciar a nossa mente. Eu acabei levando adiante e aprendendo uma porrada de coisa nova. Mas eu confesso que com o passar do tempo, a prática foi se perdendo um pouco no meio da rotina. Recentemente eu voltei a praticar e não foi nem um pouco fácil, pelo menos inicialmente. Eu não conseguia concentrar, a minha mente ficava vagando em outras 1 milhão de coisas. E eu abri uma caixa de comentários no Instagram do podcast pedindo para o pessoal comentar sobre a questão da meditação, se elas praticavam e tal. E a maioria disse o mesmo, que não conseguia concentrar, que ficava sem paciência, que era impossível, etc. Então, assim, o contexto da prática em si vem das religiões orientais. E ela é praticada há no mínimo 2.500 anos. E existem várias práticas diferentes, como a Vipassana, a de atenção plena, a Zazen, que é a que eu estou aprendendo atualmente, a meditação guiada, e essa última está mais na moda. Inclusive, muita gente me indicou aplicativos como Calm e Headspace, que auxiliam na hora de meditar. Pesquisando um pouco mais sobre o tema, eu descobri que esses aplicativos tiveram um aumento no número de downloads durante esse período de isolamento. Ou seja, as pessoas de fato estão tentando conhecer mais a atividade. Outra coisa que eu perguntei a alguns amigos foi se eles escutam música enquanto meditam. Eu, particularmente, nunca curti tanto, nunca foi minha vibe, e eu vi que a maioria também não curte, não gosta. Mas eu sempre medito ouvindo o álbum de 2016 do Mobai, do DJ Mobai, que agora eu não lembro o nome, mas a experiência é sempre ótima, assim, é mais voltado para instrumental e é bem legal. E assim, a experiência acaba se tornando um pouco mais imersiva e sensorial. E assim, aos poucos eu sinto que eu estou conseguindo voltar, respeitando os meus limites, obviamente, e tentando entender como a minha consciência funciona, por mais difícil que isso seja. Analisar o meu inconsciente acabou se tornando meio que um exercício diário, e menos doloroso, na maioria das vezes. Não só quando eu estou meditando, mas quando eu estou, sei lá, lavando louça, isso se torna uma questão para mim. Mais para um lado mais pragmático, de pesquisa e questões mais científicas, um professor de psiquiatria da Universidade de Yale, chamado Judson A. Brower, diz que a gente já pode perceber alguns resultados da meditação para a medicina ocidental. Então, através de exames como de ressonância magnética e tomografia, já é possível a gente entender onde e de que forma a meditação muda o funcionamento de algumas áreas do nosso cérebro. Ou seja, existe uma influência, né? Mesmo que pequena, no equilíbrio do nosso organismo, quando a gente está praticando essa atividade. Entre as áreas assim mais afetadas no nosso cérebro estão o córtex pré-frontal, que é a área responsável pela nossa coordenação motora, o córtex cingulado anterior, que é a área responsável pela atenção e pela nossa concentração, e, obviamente, né, o hipocampo, que é a área que fica responsável pelo armazenamento, a codificação e a consolidação da nossa memória. E para finalizar, como de costume, eu quero fazer uma pergunta muito importante, porque esse momento é muito importante. E você pode responder a seguinte pergunta lá
no @podcast Prosa Ruim e aproveitar e já seguir para a gente trocar uma ideia. Esse momento é conhecido como Mistérios da Humanidade. E a pergunta é a seguinte: por que é tão difícil a gente ficar concentrado somente no presente? Por que a gente rememora tantas coisas do nosso passado e cria ansiedades em relação ao nosso futuro? E para maiores dúvidas, eu recomendo você enviar diretamente para o nosso querido David Lynch. Forte abraço.